Olá, sétimo ano! Nesse vídeo, nós vamos falar sobre os exercícios dessa semana, de 10 a 14 de agosto. Essa semana, nós vamos trabalhar com os números racionais, as diferentes representações. Ele pode ser representado numa forma decimal, que é aquela com vírgula, né? Um número, quando tem vírgula, é uma forma decimal, ou uma fração. Dentro das frações, a gente vai trabalhar com multiplicação e divisão de fração, tá? Bom, só para a gente relembrar um pouquinho, então, nós vamos lembrar que todo número racional, ele é representado pela letra Q, né? E ele pode ser um número inteiro. Então, por exemplo, eu posso ter o número 1, eu posso ter o número menos 2, eu posso ter uma fração, 4 quintos, por exemplo, né? Eu posso ter o número decimal, 6,43. Então, tudo isso daqui tá dentro dos números racionais, que nós chamamos de racionais. Racionais, ele vai ter números positivos, negativos, ele vai ter o número zero, ele vai ter fração e ele vai ter números decimais, que são esses que a gente representa pela vírgula, tá bom? Bom, vamos relembrar também quando eu trabalho com multiplicação de fração. Quando eu trabalho com multiplicação, vamos supor que eu tenha aqui 2 sextos vezes 4 décimos. Certo? Eu tenho essa multiplicação. Quando? Isso daqui a gente trabalhou já no comecinho do ano, a gente estava em aula ainda, iniciando o ano letivo, nós já trabalhamos, mas para a gente relembrar. Quando eu trabalho com multiplicação de fração, eu trabalho com uma multiplicação direta, quer dizer, o 2 vezes o 4, o 6 vezes o 10. Então, como que vai ficar? Eu vou colocar numa só fração. Então, numerador vezes numerador. Denominador vezes denominador, tá? Então, ó, vocês podem perceber que eu não estou multiplicando nada de diferente, eu não estou achando denominadores iguais, não estou fazendo nada disso. Eu estou simplesmente multiplicando o 2 pelo 4 e o 6 pelo 10. 2 vezes 4, ele dá 8. E o 6 vezes o 10, ele dá 60. Posso parar por aqui, terminei, achei a minha multiplicação de fração, ou eu posso simplificar. O que é simplificar? É dividir embaixo e em cima pelo mesmo número, tá? Então, aqui no caso, eu vou dividir por 2. Poderia começar dividindo já direto por 4. Por quê? Porque o 8 tem na tabuada o 4 e o 60 também. Mas eu vou começar dividindo por 2. 8 dividido por 2 vai dar 4. 60 dividido por 2 vai dar 30. Bom, o 4 também tem na tabuada do 2 e o 30 também tem na tabuada do 2. Então, vou continuar dividindo. 4 dividido por 2 vai dar 2 e 30 dividido por 2 vai dar 15. O que isso significa? Que eu cheguei numa fração irredutível. Fração irredutível é aquela que eu não consigo dividir mais. Eu sei que eu não consigo dividir mais porque o 15 é um número ímpar, não tem na tabuada 2. Então, cheguei numa fração irredutível. Então, a multiplicação de fração é essa daqui, tá? E agora, quando eu tenho a multiplicação, a divisão de fração, eu tenho várias maneiras para a gente resolver, certo? Mas eu vou explicar uma que é a mais comum.
Eu tenho, por exemplo, vou pegar esse mesmo valor, ó, 2/6 dividido por 4/10. Opa, fiz uma coisa meio exagerada aqui, né? Bom, nós falamos que quando isso daqui acontece, eu preciso inverter essa operação. Porque não dá para eu dividir o 2 pelo 4, 6 pelo 10. Até dá, mas no caso da fração não. Então, o que eu faço? Eu inverto essa fração aqui. Mas se eu inverter essa fração, eu preciso inverter também a operação que ela realiza. Então, nós falamos que nós conservamos o primeiro, vai continuar como sendo 2/6, e multiplico pelo inverso da segunda. O que é inverter? Inverter é trocar de lugar. O 4 estava no denominador, então ele vai para o numerador. O 4 estava no numerador, então ele vai para o denominador. E agora eu multiplico do jeito que eu fiz ali em cima, ó. 2 vezes 10 vai dar 20. Vou pôr direto aqui. 6 vezes 4 vai dar 24. Tá? Bom, agora eu sei que eu consigo dividir isso daqui por 2. Eu vou dividir direto por 4. Por quê? Porque eu sei que o 20 tem na tabuada do 4 e o 24 também tem na tabuada do 4. Então, eu vou já dividir direto por 4, tá? 20 dividido por 4 vai dar 5. 24 dividido por 4 vai dar 6. Então, quando eu tenho 20 dividido por 4, 24 dividido por 4, eu tenho 5/6. 5/6 é o quê? É a divisão de 2/6 dividido por 4/10. Então, essa é uma maneira que eu tenho de fazer a divisão. Existem outras maneiras, mas a gente vai pegar principalmente nessa daqui, que é uma das maneiras mais conhecidas que se tem, tá bom? Bom, relembrando isso daqui, nós vamos para os exercícios. O exercício, primeira atividade, ele vai falar assim para vocês, ó, os números e suas diferentes representações. Exercício 1.1. Antes de eu começar, eu só quero lembrar vocês que essas atividades que eu mandei, elas estão no Caderno do Aluno, volume 3. Parte 1. O que acontece? Esses cadernos, eles não chegaram na escola ainda. Eles estão chegando aos poucos nas escolas. Quando chegar, vai ser avisado vocês e vocês vão lá buscar, tá? Por enquanto, não está na escola, né, esses cadernos. E por enquanto, a gente vai ter que fazer assim. Não precisa copiar o exercício no seu caderno. Você vai colocar isso daqui, ó, atividade, você vai escrever isso daqui, ó, exercícios ou atividades, né, exercícios da semana de 10 a 8, de 10 do 8 a 14 do 8, e vai colocar atividade 1, os números e suas diferentes representações, 1.1, responder, 3.7, responder, só isso, tá? Se tiver dúvida, me pergunta que eu explico melhor. Voltando para o exercício. 1.1. Os números estão por toda parte e conforme o texto apresenta-se em diferentes representações. Um site publicou a seguinte notícia: robôs realizam 1,2 mi em vendas online durante 24 horas de oferta. Reescreva essa notícia substituindo a representação do valor de 1,2 mil pela sua representação equivalente até a ordem das unidades simples. Gente, eu não vou escrever isso daqui, que daí eu já estaria dando a resposta. Eu vou fazer um exemplo, tá? O exemplo para vocês é esse daqui. Vamos supor que eu tenha 3,6 milhões, tá? Eu quero escrever isso daqui de uma forma extensa. O que é extensa? Com todos os zeros. Quando eu falo, né, ele fala aqui
sua representação equivalente, aqui, ó, substituindo a representação do valor de 1,2 mi pela sua representação equivalente até a ordem das unidades, quer dizer, todos os zeros. O que eu vou fazer? Eu vou escrever esse primeiro número aqui, ó, sem a vírgula. Então, aqui eu tenho 3 e o 6. Então, eu vou pôr 3 e 6. Ele fala em milhões. Quem é milhões? Quem está antes da vírgula. Então, o 3 é milhões, tá? Depois do 3, eu tenho um 6. Então, eu vou colocar 2 zeros. Por quê? Porque o 3 está na casinha dos milhões. Vamos usar esse termo para ficar fácil de entender. O 3 está na casinha dos milhões. Aqui, então, se esse é na casinha dos milhões, esse daqui é na casinha do 1000. E como que eu mudo de casinha? A cada 3 casinhas. Então, ó, 3 milhões e 600 mil, tá? Mas como que eu faço aqui? Se eu tiver aqui, eu vou estar só 3.600. Então, eu coloco mais 3 zeros. Então, ó, deixa eu até colocar uns pontinhos aqui. Esses pontinhos não é muito bem-vindo, não, porque ele dá a impressão de ser multiplicação, mas só para a gente poder compreender. Então, ó, 3 zeros, casinha do 1000. A gente vai estar ali na casinha dos milhares, né, do 1000. Mais 3 do milhão. Então, aqui sim, ó, 3,6 milhões, então eu represento assim com todos os zeros, ó, quando ele fala até as unidades simples, ó. Então, ó, dezena, centena, desculpa, falei errado. Unidade, dezena, centena, tá? Então, ele tá em todas as suas casinhas. Agora sim, 3 milhões e 600 mil, que é isso daqui, tá? Vamos pegar um outro exemplo? Vamos pegar, se você tá escrito 34,56 mil, tá? Então, como que eu vou escrever? Quem tá na casinha do 1000? O 34. Então, eu vou pôr o 34 aqui e vou pôr o 56. São todos esses números aqui sem a vírgula, tá? Bom, o 34 tá na casinha do 1000. Vou pôr aqui o pontinho para a casinha do 1000. Eu preciso de 3 casinhas, então tá faltando uma casinha, tá? Bom, agora sim, ó. O 34 agora tá na casinha do 1000, ó. Lembra? Unidade, dezena, centena, milhar. Então, ó, 34.560, tá? Então, 34,56 mil, quem tá na casinha do 1000? O 34, então 34.560. Eu só fui completando os números. E é isso que vocês vão fazer. Vocês têm aqui para resolver, então, 1,2 mil, tá? Aí vocês escrevam, né? Aí respondendo da maneira que eu expliquei para vocês. Atividade 3.7. Vocês estão vendo que eu peguei algumas atividades. Tinha 1.2, 1.3, a 3.1. Eu peguei algumas. Por quê? Porque algumas essas daqui eu acho necessário vocês trabalharem. Outras não vejo necessidade. Por isso que eu deixei. Então, quando vocês estiverem com o caderno, vocês podem até depois caderno do aluno, passar para o caderno do aluno, somente essas daqui que eu selecionei. 3.7. Quanto é 2/3 de 9? Isso significa que essa operação é a divisão de 9 em 3 partes iguais e tomamos 2 delas, ou seja, divide-se 9 em 3 partes iguais. 9 dividido por 3 é 3. Toma-se 2 dessas partes. 2 vezes 3 é 6. Logo, 2/3 de 9 é igual a 6, tá? Aí ele fala assim para nós: seguindo essa interpretação, resolva as multiplicações a seguir. Quando nós trabalhamos em português, esse D em português aqui, ó, o D em português, vou ler uma letrinha. Pulei uma letrinha e escrevi errado ainda por cima, né? Em português, significa
preposição. Preposição. Isso daqui, vocês perguntarem para a professora de português, ela vai explicar para vocês, tá? Sempre que eu tô escrevendo alguma coisa, eu preciso da letra D para me ajudar. D alguma coisa, né? Agora, em matemática, o D em matemática significa multiplicação, tá? Então, todas as vezes que você vê um D em matemática, significa que eu estou multiplicando. Nesse caso, eu estou multiplicando 5/6 vezes 18, tá? Então, o D em matemática, ele é uma multiplicação. Então, eu tenho 5/6 vezes 18, 1/4 vezes 60, 1/5 vezes 10, 2/3 vezes 90. Então, como que ele explica que é para a gente fazer? Primeiro, eu vou dividir o 5. Olha o que ele fala aqui, ó. Divide-se os 9 em 3 partes, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir o 18 em 6 partes. O 5 não, né? O 18 em 6 partes. Então, eu vou seguir essa ideia, ó. Ele pegou o 9 e dividiu aqui embaixo, ó, por 3. Então, eu vou fazer a mesma ideia. Eu vou pegar o 18, dividir por 6. 18 dividido por 6, vou lá na minha tabuada e vou achar que é 3, tá? Aí, olha o que ele faz, ó. Toma-se 2 dessas partes. Aí, ele pegou a resposta e multiplicou por 2, tá? Então, eu vou pegar a resposta e vou multiplicar por 5. Então, vai ficar 3 vezes 5, que vai dar igual a 15, tá? Então, essa daqui, ó, já é a resposta da letra A. Vocês vão fazer depois as outras. O que eu vou ter que fazer, então? 60 dividido por 4 vezes o 1. 10 dividido por 5 vezes o 1. 90 dividido por 3 vezes o 2. Tá bom? Terminou de fazer, já tá prontinha a sua resposta. Agora, nós vamos para a atividade 5.3. Aqui ele fala para nós que ele é uma divisão. Lembra que eu falei para vocês? Pego o primeiro, conservo, mantenho ele do jeito que ele está escrito e multiplico pelo inverso do segundo. Então, olha, mas aqui não é fração. Se não é fração, tem o 1 aqui embaixo. Então, o 1 vai no numerador e o 3 vai no denominador. Então, como que vai ficar aquela conta ali, ó? Vou fazer a letra A para vocês entenderem. Como que vai ficar? 15 dividido por 3, ele vai ficar... Vou conservar o primeiro, que é o 15, vai manter igual, vezes, porque aqui eu inverti a fração. Para inverter a fração, eu preciso inverter a operação. Era uma divisão, o inverso da divisão é a multiplicação, vezes 1/3. Certo? Como que vai ficar aqui agora, ó? 1 vezes 15 dá 15. Sobre, aqui embaixo não tem nada, é 1 também. 1 vezes 3 dá 3. Aí, eu vou fazer minha conta e vou achar que 15 dividido por 3 dá 5, tá? A mesma coisa você vai fazer em todos os outros, vai seguir a mesma ideia. Qual que é o primeiro no B? 7/8. 7/8, ele vai ficar igualzinho. 7 dividido por 8. Vezes, vou inverter agora, ó. O que é o 4? Numerador. Então, ele vai em cima, desculpa. O 4, denominador. Então, ele vai em cima no numerador. O que é o 4? Numerador. O que é o 7? Numerador. Então, ele vai embaixo, no denominador. Agora, eu vou fazer 7 vezes 4. 7 vezes 4. Dividido por 8
vezes 7. 8 vezes 7. Vou embaixo aqui, tá? Deixa eu só consertar isso daqui para ele ficar mais fácil da gente enxergar. Tá? Vou multiplicar 4 vezes 7, vou ver quanto que dá, e depois 8 vezes 7. Se for necessário, eu vou precisar fazer a minha simplificação de fração. Atividade 1.1. Já é uma outra situação aonde vocês vão aplicar isso daqui, tá? Bom, olha o que ele vai falar aqui pra gente. Então, vamos ler a atividade. O pedreiro tinha disponível uma certa quantidade de barrinhas de rodapé para terminar de colocá-las nas bases das paredes de uma casa. Mediu o perímetro que faltava e verificou que cada barrinha ocupava exatamente 1/20 desse espaço. Efetuou alguns cálculos e observou que conseguiria colocar 4/5 desse perímetro que faltava. Quantas barrinhas de rodapé ele possuía? A quantidade será suficiente para completar todo o rodapé? Então, são duas perguntinhas. Se a gente for analisar a questão, a gente pode perceber o seguinte, ó. Ele conseguiria colocar 4/5. 4/5 é o total? É a totalidade? Quando eu represento totalidade, eu represento o mesmo número, em cima e embaixo, né? Então, se eu não representei o mesmo número, em cima e embaixo, que é o total, então aqui vai ser possível, só de olhar, vai ser possível falar que a quantidade de barrinha é suficiente para completar todo o rodapé? É o primeiro questionamento, né? E segundo, ele pergunta para nós quantas barrinhas ele tem. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? 4/5, a gente vai ter que dividir por 1/20. Por quê? Porque ele tem 4, ele sabe, né? Ele fez o cálculo, ele sabe que 4/5 é o perímetro, né? Que ele vai conseguir colocar. Mas ele tem um espaço de 1/20. Então, nós vamos fazer essa divisão. Lembrando que eu vou conservar a primeira, 4/5, e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Inverso, o 20 que tá aqui embaixo vai para cima. E o 1 que tá em cima vai para baixo, mas eu não preciso representar. Então, lembra como que a gente faz? Eu vou pegar o 20, vou dividir por 5 e vou multiplicar por 4, tá bom? Essas são as atividades dessa semana. Terminou, tira a foto, manda para mim no meu e-mail particular. Por favor, não manda no grupo, porque eu posso perder o rumo das atividades que vocês mandam no grupo. Então, manda para mim, por favor, no particular, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima.